Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o Devocional Diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Que prazer ter você conosco, eu espero que você esteja aí com o seu caderno, a Bíblia, a sua caneta para fazer as anotações. Nós estamos numa trajetória magnífica da leitura do Novo Testamento, a cada dia um novo capítulo, e nós estamos lendo Marcos e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o capítulo 15. Ontem eu te fiz um convite. Nós estamos aí iniciando a trajetória do Jesus, a via dolorosa, quando ele está se colocando ali em direção à cruz. E nós vamos testemunhar na leitura diária, na leitura dos versículos, o seu caminho, o seu sofrimento. E eu te convido a sempre trazer essa questão para si. Porque tudo que Jesus vivenciou, tudo que ele passou era para que eu e você estivéssemos ali passando. E ele assumiu o nosso lugar. Então isso tem que trazer uma reverência diferenciada na nossa leitura, no nosso olhar, na nossa responsabilidade de receber isso como uma graça, um amor inimaginável que Jesus teve por nós. E isso deve conduzir o nosso coração num momento de gratidão e adoração sincera, como nós falamos ontem. Por isso, no capítulo de hoje, nós vamos ver Jesus enfrentando o seu julgamento diante de Pilatos. Ele fica ali diante de todas aquelas acusações, diante de todas as injustiças, em silêncio. Ele não revidou, ele não se irou, ele não se enraiveceu, pelo contrário, ele foi compassivo, ele foi manso e ele se manteve ali como uma ovelha que vai para o matadouro sem falar nada, porque ele sabia a missão que ele tinha e muito mais, ele conhecia o resultado daquela caminhada e ele sabia a vitória, o propósito maior pela qual ele estava ali. Nós temos ali a multidão. Lembra da multidão que gritou Hosana? Ora vem o filho de Davi. Eles estavam ali, eles estavam gritando crucifica-o. Diante de uma possibilidade de soltar Jesus, essa multidão escolhe Barrabás, um assassino, para se cumprir a palavra do Senhor. Jesus então é condenado à crucificação. Ele é escarnecido, ele é vestido ali com roupas ruins, sujas, com uma coroa de espinho. No caminho para o Calvário, pela via dolorosa, ele sofre muitas difamações, pessoas cuspindo, agredindo sobre ele, até um determinado momento quando Simão de Cirene é forçado ali a carregar a cruz de Jesus. Ele o auxilia durante uma trajetória a carregar aquela cruz tão pesada que ele estava levando, mas não só a cruz, mas aquela situação toda que Jesus estava vivendo. Uma vez crucificado, Jesus é ridicularizado por alguns que o desafiavam a descer na cruz. Ficava falando, olha, você não dizia que você poderia salvar? Salve-se a si mesmo. E estavam ali duvidando de tudo que Jesus ensinou, de tudo aquilo que ele fez. Durante a sua crucificação, Jesus então clama ao seu Pai, expressando a sua dor. E ao morrer, o véu do templo se rasga de cima a baixo, simbolizando o acesso que nós ganhamos direto a Deus, que foi inaugurado pelo seu sacrifício. O centurião que estava ali, ao ver a morte de Jesus, reconhece que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Querido, você consegue visualizar essa imagem na sua cabeça? Você consegue compreender o que Jesus Cristo fez por você? O véu do templo se rasgou, nós agora temos livre acesso ao Pai. Ele se tornou o caminho, Ele se tornou a vida, Ele se tornou a verdade. Ele é a fonte de todas as coisas, esse é o seu Deus e isso deve trazer uma alegria
alegria ao seu coração, um senso de gratidão, mas também um senso de pequenez, porque nós somos tão pequenos, tão falhos, tão sujos, e Jesus fez isso por nós, sem ao menos merecermos. Você não era nascido, não tinha nem a concepção humana de que você viesse à existência, mas Deus já o amava, já tinha você nos seus sonhos, já tinha o seu nome escrito no livro da vida, e você veio em resposta a essa criação. Diante dessa cena, nós precisamos pensar em algumas coisas, na injustiça que foi feita a Jesus, e diante disso o seu silêncio. O silêncio de Jesus, ele nos ensina e destaca ali como é difícil, mas também como é importante permanecer fiel, porque você sabe o seu propósito, porque você tem convicção de quem o chamou, de quem o separou. Jesus Cristo, ele já tinha recebido do Pai ali a confirmação da sua identidade. No Getsemane, ele teve o consolo do Espírito Santo, o capacitando para viver isso. Então ele não precisava abrir a sua boca, porque ele tinha consciência do seu trajeto. Ele sabia que ele ia passar sim por lutas, por dificuldades, por muitas situações dolorosas, até fisicamente, mas ele tinha o seu propósito como objetivo, e é isso que ele quer que você tenha hoje. Nós temos que aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, impossíveis. Nós precisamos permanecer olhando com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos continuar com a nossa esperança nele, conscientes de que ele venceu esse mundo e de que a nossa vitória está nele. Nós também precisamos visualizar para essa cena e ver Simão, porque Simão, ao auxiliar Jesus a carregar a sua cruz, nos lembra que frequentemente nós somos chamados a carregar fardos, não apenas os nossos, mas também os dos outros, porque nós somos uma família, e nós precisamos entender que nós estamos caminhando todos na mesma luta, para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo de ver Jesus Cristo, de receber a nossa coroa, de chegarmos a Nova Jerusalém, e que aqui nós sim enfrentaremos dificuldades. Por isso que nós temos que nos suportar. Nós precisamos estar ali de braços dados no momento de fraqueza, às vezes recebendo apoio. No momento do outro que está fraco, nós estamos dando apoio. Nós precisamos estar prontos para ajudar os nossos irmãos nas suas lutas espirituais, nas suas lutas físicas e emocionais, e precisamos ter essa disposição de coração e de mente. Mas nós também precisamos olhar para esse capítulo e ver a declaração do centurião após a morte de Jesus, porque ela oferece um vislumbre do reconhecimento da verdadeira natureza de Cristo. A nossa compreensão de quem Jesus é deve nos levar a uma resposta de fé e adoração. Nós precisamos reconhecer Ele como Deus, porque é isso que Ele é. Ele veio a esse mundo, Ele se humilhou, Ele abriu mão da sua glória para se fazer carne, para se fazer visível, compreensível, para se fazer ali o nosso caminho, nossa direção. E nós precisamos reconhecer Cristo como Deus, o nosso Salvador, e entender que é por meio dele, por meio do seu sacrifício, que nós temos acesso ao Pai. O rasgar do véu no templo simboliza a nova aliança e o livre acesso a Deus. Através de Jesus, querido, hoje você pode ter um relacionamento direto com o Pai. Você pode orar e ser escutado por Ele. E a palavra do Senhor diz que os seus ouvidos estão atentos, os seus braços não estão atados. Pelo contrário, Ele está disposto a nos abençoar. Tudo o que Ele deseja é que nós nos entreguemos e o honremos como Senhor da nossa vida, que nós sejamos gratos e entregues e dependentes dele. Esse é o convite de Jesus para você nesse dia.
Que você o reconheça como Deus, Senhor de tudo na sua vida, Salvador, o seu caminho. Ele é aquele que te conecta com o Pai, o seu Criador, que te amou, que sonhou por você, que te deu um nome, que te trouxe a vida. Esse é Jesus. Então, se você está em algum lugar hoje, e se você está afastado do Senhor por alguma situação, ou se você não conhece Jesus, mas está ouvindo esse devocional, eu quero pedir que você ore nesse momento, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador da sua vida, porque Ele tem uma vida abundante para derramar sobre você, uma vida plena, que vai ter sim aflições e dificuldades, você sim vai caminhar por momentos difíceis, mas Ele diz, olha, eu estou convosco. E Ele vai te mandar várias pessoas assim, simbolizando como Simão foi ali na vida dele para te ajudar a caminhar. Só se coloque diante dele e entregue-se completamente a Ele, porque Ele é o seu Deus. Que você possa ter esse momento agora com o Senhor. Vamos orar? Pai, nós nos entregamos a Ti e entregamos o nosso coração em gratidão, porque Senhor, o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. O Senhor levou o castigo que havia sobre nós, que é a morte, e o Senhor assumiu o nosso lugar, ó Deus, para nos dar a vida eterna. O Senhor se sacrificou, o Senhor se entregou ali à via dolorosa, o Senhor passou por tantas lutas, ó Pai, sem abrir a sua boca. Porque o Senhor tinha consciência de quem o Senhor era e do propósito que o Senhor estava ali. Então, Pai, traga isso para nós. Traga para nós agora a identidade de filhos do Senhor, para que nós possamos nos erguer diante das mais difíceis situações e declarar que a vitória do Senhor está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que nós não vamos abaixar a nossa cabeça, nós não vamos recuar, nós não vamos negar ao Senhor, nós não vamos trair ao Senhor, mas pelo contrário, nós teremos um relacionamento contigo, um relacionamento íntimo, uma adoração verdadeira, porque nós cremos que Tu és Deus e nós entregamos a nossa vida a Ti e nós retomamos aqui esse compromisso de caminhar em comunidade, em comunhão com os meus irmãos e que juntos chegaremos todos ao céu. Ó Deus, confirma e dê a convicção para aqueles que agora não têm, que eles possam orar com fé e com ousadia e com coragem, aceitando o Senhor como seu Salvador, e que o seu Santo Espírito vá agora ao encontro de cada um deles, o selando, ó Pai, e em nome de Jesus, aqueles que já são teus, que o seu Espírito os renove, para que eles possam permanecer firmes até que o Senhor venha. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe nesse dia, querido, e eu te espero amanhã, em nome de Jesus. Um grande abraço.